Olá, professor Ricardo, novamente. Essa é a continuação da primeira parte da nossa aula sobre especiação e é também a última parte do nosso módulo de evolução biológica. Na aula anterior, na primeira parte de especiação, a gente terminou a aula falando sobre os mecanismos de isolamento reprodutivo. A gente viu os mecanismos pré-zigóticos e os mecanismos pós-zigóticos. Se qualquer um desses mecanismos forem evidentes, forem eficientes de fato, essa variação da borboleta surgida não vai mais conseguir trocar genes com essa outra variação, e então nós teremos borboletas seguindo a sua própria história evolutiva, ok? Portanto, para que isso aconteça, as borboletas precisam, além de um isolamento físico geográfico, apresentar o que a gente chama de isolamento reprodutivo. Aí sim, professor, elas estão caminhando para darem origem a duas novas espécies de borboletas. Esse processo do surgimento de modificações de um caráter ao longo do tempo, a gente conhece pelo nome de anagênese, ok? Bom, cladogênese é o processo que envolve a participação de uma barreira geográfica física, separando essa população inicial, e anagênese, as modificações graduais que vão ocorrendo ao longo do tempo em cada um desses habitats onde essas populações ficaram isoladas uma da outra. Vamos entender essa representação aqui melhor, que ela é extremamente importante a partir desse momento. Você está visualizando uma representação da evolução, do surgimento de novas espécies, chamada de cladograma. Cladograma está relacionada à presença dos fenômenos de cladogênese, ok? Portanto, nesse cladograma, você consegue visualizar essa porção inicial da representação gráfica, que a gente chama de raiz do cladograma. Esse ponto a gente chama de nó, que é o ponto onde ocorre a representação de onde ocorre, em princípio, a barreira física, a barreira geográfica, separando a população original em duas, e aqui você tem os ramos terminais, portanto, você está visualizando a representação de um cladograma com apenas dois ramos terminais. Mas não necessariamente um cladograma pode ser simples assim, porque fenômenos cladogenéticos podem se repetir por várias vezes ao longo da evolução e da formação de novas espécies. Por exemplo, nesse cladograma, você está vendo que ocorreram dois fenômenos de cladogênese, duas barreiras geográficas formaram-se. Portanto, houve uma bifurcação aqui e houve outra bifurcação aqui, ok? Essas bifurcações acabaram originando três espécies diferentes de borboletas. A população A original transformou-se, na atualidade, em populações B, D e C. Ok? Bom, vamos tentar representar esse cladograma agora com linhas coloridas, porque a gente vai aprofundar um pouquinho mais como é que esses processos podem ter acontecido. Bom, a primeira visão importante é que vocês podem perceber que essas duas espécies de borboletas aqui representadas, a população D e a população C, elas podem ser visualizadas, aliás, todo cladograma pode ser comparado a um mobile, ou seja, os ramos desse cladograma, os ramos terminais, eles podem girar a partir de cada nó, ou seja, tanto faz. A representação tanto pode ser dessa forma quanto dessa forma. Esse cladograma é exatamente igual ao anterior, ok? Portanto, isso é uma visualização extremamente importante de um cladograma. Bom, a borboleta preta deu origem às borboletas azul, branca e vermelha. Agora, como esse processo se deu ao longo dos tempos, existem duas visões principais. A primeira delas, que existe desde a época de Charles Darwin até aproximadamente 1972, era praticamente a única visão, né, da formação de novas espécies, é conhecida como gradualismo.
O gradualismo é um processo lento e gradual, que ocorre pelo acúmulo de pequenas mudanças ao longo do tempo. Ou seja, para essa borboleta preta tornar-se uma borboleta azul, existiram no meio do caminho variações intermediárias na coloração dessa borboleta azul. Ou seja, foi um processo lento e gradual que durou milhões e milhões de anos. A mesma coisa para a borboleta vermelha, a mesma coisa para a borboleta branca. Ok? Esse processo chamado de gradualismo é o mais famoso, é a representação mais famosa da origem da formação de novas espécies. O problema é que muitas vezes os paleontólogos eles não encontravam um exemplar intermediário. Por exemplo, eles faziam várias escavações. Se você não viu nossa aula sobre fósseis, vai na nossa playlist, é a primeira aula dessa playlist de evolução, e a gente fala um pouquinho mais sobre o processo de formação, de fossilização. Bom, muitas vezes os paleontólogos, os cientistas não encontravam essas variações, essas espécies intermediárias, e isso acabava fragilizando a ideia de uma evolução lenta e gradual. Foi quando, então, em 1972, dois cientistas muito importantes do ponto de vista do evolucionismo, chamados Stephen Jay Gould e Niles Eldredge, propuseram uma outra hipótese de evolução, de formação de novas espécies, que a gente conhece como equilíbrio pontuado. O que os cientistas propuseram é que uma espécie pode passar milhões e milhões de anos sem sofrer nenhuma alteração, quando de repente, não mais que de repente, novas características repentinamente surgem e uma nova espécie aparece. Portanto, você consegue perceber a diferença dessa representação com relação à anterior? Se não conseguir, volta um pouquinho no vídeo que você vai visualizar como era a representação de um cladograma por gradualismo e a representação de um cladograma por equilíbrio pontuado. Perceba. Até aqui eu tinha somente borboletas pretas, quando de repente surgiu uma mutação, e em pouquíssimo tempo as borboletas ficaram azuis. Mesma coisa aqui. Repentinamente surgiu uma alteração e as borboletas ficaram vermelhas. Nesse outro ponto, abruptamente, repentinamente, surgiu uma nova mutante branca e uma nova espécie apareceu. Professor, qual é a visão mais correta? A visão do Gould e do Eldredge ou a visão preponderante até 1972, que era o gradualismo? O que os cientistas evolucionistas acreditam é que, na realidade, as duas são viáveis e possíveis. Algumas espécies podem ter surgido via gradualismo, outras espécies podem ter surgido via equilíbrio pontuado. Portanto, uma hipótese não descarta a possibilidade da outra acontecer. Portanto, muito provavelmente existem espécies que surgiram dessa forma e espécies que surgiram da forma anterior, que nós vimos, que é a mais famosa, que é o gradualismo. Bom, não importa como aconteceu, mas aconteceu. A borboleta preta formou três espécies diferentes na atualidade. Agora vamos analisar um pouco melhor esse cladograma, essas duas borboletas do canto superior direito. Vamos analisar esse grupo aí. Bom, um aspecto importante é que tanto a borboleta vermelha quanto a borboleta branca, se você perceber, elas surgiram nesse pontinho aqui. Tá? Em princípio, elas possuem um mesmo ancestral comum. Portanto, há milhões de anos atrás, não havia populações da espécie C, não havia uma população da espécie D, havia apenas um ancestral comum a essas duas populações. Esse grupo analisado a gente conhece pelo nome de grupo monofilético. Portanto, o grupo monofilético é o grupo que inclui todos os descendentes de um ancestral comum. Ok? Esse grupo aqui, nessa análise, a gente vai chamar de grupo externo. O grupo externo é o grupo de seres que são aparentados, mas que surgiram antes da história evolutiva de um determinado grupo analisado. Se eu estou analisando esse grupo que surgiu nesse ponto, o grupo externo
Ele surgiu antes, ok? Antes, na história evolutiva. Outro aspecto muito importante que surge, outra pergunta que pode aparecer é: tudo bem, professor, eu entendi. A branca e a vermelha possuem um ancestral comum que estava nesse pontinho aqui. Mas quem surgiu primeiro? A vermelha ou a branca? Elas se bifurcaram, elas têm o mesmo ancestral comum. Mas esse ancestral comum estava mais para vermelho ou estava mais para branco? Bom, a branca possui pintas vermelhas, a vermelha possui pintas brancas. A pergunta é: a branca apareceu primeiro, é a característica mais primitiva, ou a vermelha veio primeiro e depois houve uma alteração genética, uma mutação e surgiu a branca? A gente tem como responder essa pergunta? Tem. Uma das formas mais simples, eu estou simplificando bastante aqui essa análise, mas uma das maneiras que os cientistas encontraram para determinar qual característica surgiu primeiro, se foram as pintas vermelhas ou as pintas brancas, por exemplo, nessas duas borboletas, é compará-las com o grupo externo. Tá? Essa é a análise mais empregada para a determinação de características que foram surgindo ao longo dos tempos. Tá bom? O grupo externo dessas duas, como a gente acabou de ver, é esse grupo aqui que surgiu antes na história evolutiva. Se nós compararmos as brancas com pintas vermelhas, com as vermelhas com pintas brancas e com o grupo externo, talvez a gente já tenha uma dica. E aí, consegue perceber? Quem apareceu primeiro, essa ou essa? Qual dessas aqui possuem características em comum com o grupo externo? Exatamente. As borboletas vermelhas com pintas brancas possuem uma característica em comum com o grupo externo. Portanto, teoricamente, foram elas que surgiram primeiro. Portanto, a presença de pintas brancas é a chamada condição primitiva. É a condição que, em princípio, já existia no grupo externo. E as pintas vermelhas, portanto, seriam o que a gente chama em evolução de condição derivada, que surgiu depois na história evolutiva desses organismos. A gente, com essa aula, conclui essa playlist introdutória sobre evolução biológica. Fique atento, mais adiante nós iremos produzir outros vídeos sobre outros assuntos relacionados não apenas à evolução biológica, mas a todo o conteúdo de biologia. Nossas próximas aulas vão fazer parte de uma nova playlist, que é a playlist de Fisiologia Humana, ok? Fica atento, se você não é inscrito no canal, se inscreva e os próximos vídeos estão a caminho. Valeu, obrigado, um abraço e até a próxima.